Boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje, né? Alguém me perguntou ontem, falou, mas por que câncer, depressão e fobias? Né? Então parece que uma coisa não combina com a outra, mas a gente vai ver que tem uma ligação sim, né? E como para cada uma dessas questões a nossa fala é mais ou menos a mesma, na mesma direção, e pouca coisa, então a gente tem que botar mais tema para poder ter um pouco mais de compreensão, né, que a mesma postura em relação ao câncer ou à depressão é a mesma, né? Um pouco diferente do que a maioria de nós ainda pensamos, mas a gente vai ver isso aqui. Então, o pessoal daqui, como eu falei aqui para o pessoal, né, hoje eu conto aqui com muita honra com o meu professor de Karatê, o Sensei Hélio, e fico muito feliz, porque já tem muito tempo que eu estou pedindo a ele para vir aqui, e eu fico honrada com a sua presença, Sensei, e com a filhotinha dele ali também. Aí eu queria que vocês viessem aqui para fazer uma apresentação para nós, pode ser? E fala um pouquinho, gente. Eu fui aluna de Kung Fu do meu professor, né, também, o Krishna Rasa, e amei nessa época, foi muito bom. Mas desde adolescente, eu queria fazer Karatê, né, e só agora aqui com o CC aqui pertinho eu consegui. E fico muito feliz e vejo o trabalho que ele faz, como ele trabalha. Conosco não, porque hoje não tem conserto mais, né? Dessa idade a gente não muda o comportamento tão fácil. A gente aprende o Karatê. E, ultimamente também, eu acho que até ajudou, Sensei, porque esses dias o povo diz que eu ando a Lady, porque o povo fala, mas você é brava demais. Aí agora eu tô Lady, às vezes é por causa do Karatê também. Então eu vejo como ele orienta as crianças, além do próprio exercício físico, né? Toda aquela parte que ele colabora com os pais desses meninos, né? Porque eu, por exemplo, nunca tive dificuldade em ter autoridade. Nunca fui autoritária, mas nunca tive dificuldade em ter autoridade com o filho. Mas a gente percebe, principalmente na geração que, digamos, da idade das minhas filhas, que tem filhos pequenos, né? Às vezes os pais ficam um pouco perdidos, sem saber como ter essa autoridade, né? E eu vejo como o CC ajuda nisso também. Você aceita falar aqui um pouquinho pra gente? Pode ser? E a Senseizinha ali? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os benefícios do Karatê. Pra nós, assim, de 18 anos e os outros também, pode ser? Olá, boa noite, pessoal. Então, os benefícios do Karatê são vários, né? A gente pode estar adquirindo aí o respeito, né? Tá passando a responsabilidade para essas crianças. Às vezes o dia é tão corrido e os pais ficam, né, a desejar essa questão de respeito, da filosofia, né, do dia a dia. E o Karatê ensina isso, né, nos treinos. O Karatê modifica a maneira da criança agir, a vivência com outras crianças. Com certeza muda também com os treinos, né? Coordenação motora também melhora bastante. E também para os adultos, o Karatê é uma arte que modifica a maneira de agir, a maneira de pensar nesse dia a dia corrido, estressante. Nada melhor do que você praticar uma arte para desestressar, poder se controlar, né? Até mesmo porque o trânsito hoje aí é bem agitado. Então eu convido todos vocês a praticar a arte chamada Karatê-Do. E aumenta um pouco, por favor, de gente assim de 18 igual eu, tá? Porque lá somando a idade dos meninos, todos não dá a minha. Não sei porquê, né? Então vamos lá, gente, eu gosto muito. E acho que vocês vão gostar também. E a gente fica mais novo, só de ficar no meio da caminhada, né? Eu agradeço a oportunidade, Marta. Eu queria que você fizesse um catar pra nós, pode? Você faz.
Faz, que coisa boa. Deixa eu sair daqui, que senão sobra pra mim, talvez, né? Você tinha que ter vindo de kimono, mano. Hoje você tinha que estar de kimono. Pois é, mas eu vim do Outubro Rosa. Eu vim de Outubro Rosa hoje. Mas a voz dele estava saindo lá. 나현 쇼다. Você faz um pra gente? Venha! Adoro ver você. Essa aqui é a Fiote Sensei. Essa é a Clara, que ela não tem vergonha. E é muito linda, e vocês vão ver como ela faz. Qual que você vai fazer? Narrativa. Seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui. É minha professora, gente. Que lá, a hora que separa, né, a sensei tá cuidando de todo mundo, eu sempre solto pra ela, sabe? Então, ela é minha professora Fiote. Narrativa. Amei. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Acho que vocês vierem de novo, eu vou botar essa para fazer isso de novo, que é muito bom. E além disso, né, toda a arte nesse formato, né, ajuda também nas questões emocionais. É uma das, né, como o Dr. Jim fala, a gente tem que separar uma parte da medicação, né, a nossa parte às vezes de conexão religiosa, muitas vezes a gente precisa de ir num templo, seja ele qual for, e a parte terapêutica. E dentro, né, existem várias formas terapêuticas, e uma delas eu vejo que a arte marcial é também uma terapia, né? Não é só uma técnica para a gente se defender. Na verdade, é uma técnica para a gente não brigar, né? Eu vou ficar boa, deixa ele aqui. Porque hoje eu venho aqui de kimono, vou mostrar para vocês que eu aprendi. Bom, o Renascer, né, o nosso instituto, ele tem como missão principal a formação de terapeutas. Por isso aqui, dentro dos muitos anos que eu estou dentro do caminho terapêutico, eu procurei observar o que causa qualquer tipo de dor nas pessoas. Seja uma dor física, uma enfermidade física, emocional, mental, né? Qualquer tipo de desequilíbrio orgânico ou em qualquer área de relacionamentos, profissional. Então, eu pude perceber que se nós conseguirmos olhar
para determinadas etapas ou determinadas áreas da nossa vida, todos nós conseguimos uma solução. Uma dessas áreas é olhar para a nossa gestação. Como foi a nossa gestação, como foi o nosso nascimento e como foi principalmente a nossa primeira infância. Essa é uma parte da nossa vida que nós precisamos, muitas vezes, olhar, resolver, ressignificar, reprogramar, mudar a nossa postura, o nosso olhar em relação a esse período. Uma outra questão tem a ver com o que aconteceu na nossa família, os fatos acontecidos. Se na nossa família aconteceu mortes prematuras, falências, assassinatos, abortos naturais ou provocados, como isso pode estar interferindo na nossa vida? Mas é muito importante a gente saber que não é a pessoa que morreu ou a pessoa que faliu, a pessoa que teve algum problema, que quer que nós repitamos o seu destino. As pessoas, nossos pais, avós, tios, irmãos maiores, ninguém quer que os menores sofram, porque eu sofri. A gente pode fazer uma análise pessoal. Se eu tive uma enfermidade, eu vou querer que minha filha também tenha? Vou querer que meus netos tenham? Então, às vezes eu tive dificuldade no meu relacionamento de parceiro. Eu quero que meus filhos tenham também? Então, se a gente percebe que a gente não quer, nossos pais, nossos avós também não. Então, não são os maiores que dão o problema para os pequenos. Somos nós, como pequenos, que intrometemos na vida dos maiores. E outras vezes somos tomados a serviço da organização de um sistema por uma força que coordena o sistema, que a gente chama de consciência coletiva ou consciência arcaica. Então, essa consciência que é o inconsciente coletivo da família, que percebe que uma pessoa ou outra foi excluída, mal falada, rejeitada de alguma forma, esse inconsciente faz com que um outro descendente venha a repetir o destino daquele que foi excluído, daquele que foi esquecido, mal falado, se envergonharam dele, ou que nem sabiam que ele existia. O que a gente vê muitas vezes nas constelações, surgir um sintoma que tem a ver com uma criança que morreu na barriga da mamãe e ela não sabia dessa criança. E ainda assim, esse inconsciente coletivo, ele pode tomar a serviço um irmãozinho que veio depois do que não permaneceu. E essa criança que veio depois, ou às vezes o neto também, né, neto da mamãe que perdeu a criança, pode vir a ter sintomas de depressão, por exemplo. Porque a partir daquela enfermidade, daquela dificuldade, essa pessoa procura descobrir o motivo pelo qual ela está passando por isso e consegue, então, trazer para o seio da família essa pessoa que foi excluída, mesmo que ninguém soubesse dessa criança. Aqui tem alguém que está aqui pela primeira vez no Renascer, que nunca veio aqui antes? Levante a patinha. Ah, tá. Bom, então, eu sempre falo, tem menos de 2 anos que eu descobri que minha segunda gestação era de gêmeos. E meu filho, porque era um menino e uma menina, e o meu filho não permaneceu na vida. Ele não conseguiu sobreviver lá no início da minha gestação. Então eu não tinha como saber que eu tinha 2 nenéns e que ficou só um neném. Minha filha nasceu e vários sintomas que ela apresentou ao longo dos anos
na causa daquilo. E só há menos de 2 anos eu descobri a presença do meu filho, que eu dei o nome dele de Augusto, em homenagem à minha mãe. Eu tenho que falar da mamãe também um pouquinho. Então, essa minha filha, quando ela tinha 3 meses, eu precisei fazer uma viagem, né, com meu esposo, com o pai dela na época, e a deixei com a minha mãe e uma moça cuidando dela, que a amava muito, ela foi muito bem cuidada. Mas ela ficou afastada de mim por 3 semanas. E esse período de afastamento gerou nela a segunda grande ruptura do fluxo de amor. O primeiro foi quando o irmãozinho dela não permaneceu na vida. E ela teve de seguir na vida, dentro do meu ventre, sozinha. Então já foi uma grande perda. A quantidade de pessoas que eu já atendi com depressões, que passa por essa situação e não sabe que é isso. Se não for um movimento de constelação ou de renascimento, a pessoa não tem como saber. Eu imagino aqui que eu fui gêmea. Não tem. Tem algumas características que a gente cita e às vezes a pessoa se identifica. Então, no meu caso, que também fui gêmea, minhas irmãs morreram, a minha característica que eu vim descobrir depois que eu soube que eu era gêmea, é comprar tudo que eu compro é de 3. Vocês abrem meu guarda-roupa, tudo é 3. As blusas mudam de cor, mas tem que ser do mesmo modelo. 2, só não compro 3 quando não tem a terceira. Então eu compro 2 e fica faltando uma coisa. Eu era trigêmea. Sapatos. Eu não compro do mesmo modelo, vai ter que ser 3. Por quê? Eu vim descobrir isso depois. Então tem muitas características que a gente percebe. E quando eu estava gestante dessa minha segunda filha, eu tinha no meu coração que era um menino. Na verdade, não é que eu queria um menino. Eu sempre dizia, se eu tiver 10 crianças, 10 filhos, eu quero 10 mulheres. Porque eu achava que era mais fácil. Eu pensava, gente, como é que eu vou ensinar um menino se eu sou mulher? Então eu achava que era mais fácil ensinar uma menina. Então, o meu menininho não ficou na vida. Então, quando a minha filha nasceu, eu até me surpreendi, porque eu pensei que era um menino. E como eu tinha deixado, voltando agora à história dela, como eu a tinha deixado com 3 meses, então eu sempre pensava que tinha a ver com isso. E eu fiz algo em relação a isso. Eu trabalhei com ela, esse afastamento desse período, e ela melhorou um pouco, mas não solucionou totalmente. Ela só veio curar-se totalmente da depressão, agora, há mais ou menos 1 ano atrás. Porque depois que eu soube que eu tive uma gestação de gêmeos, foi mais ou menos 1 ano eu trabalhando isso para dar esse lugar de verdade para o meu filho. E eu senti que eu dei esse lugar no dia que eu chorei por ele. Então, tem pessoas que tiveram crianças que são chamados de abortos, na verdade são crianças que não nasceram com vida, sendo provocados ou naturais, que diz, não, isso eu já resolvi, eu já coloquei, eu já fiz uma constelação, ou fui em algum lugar, na Seitonoye mesmo, ensina muito dar nomes, mas dar o nome não é dar um lugar. Dar nome é um passo para nós darmos um lugar. De verdade, sentir, é meu filho que não está aqui, que me faz falta, ou que eu tenho lugar no meu coração. Então, dar nome, homenagear, é o que a gente sugere. Faça uma homenagem para a sua criança. São movimentos que a gente faz para trazer essa criança no nosso coração e para que ele seja visto e olhado por todos. Tem pessoas que dizem assim, não, eu já, minhas crianças eu já dei nomes, mas eu não falo. Você já falou para tua mãe que ela tem mais netos? Não contei, não sabe, porque na época que eu decidi não ter essa criança, enfim, então ela não deu lugar. Ainda está preocupado com a opinião dos outros. E a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre digo, é o verbo fazer, é que funciona, saber, imaginar, protelar, procrastinar, qualquer coisa. Ou tentar, não, faça. Se você quiser, realmente, que as coisas sejam diferentes.
Você pode não fazer? Pode. Saber é o primeiro passo. Fazer é decisivo. Então, dentro desse olhar, né, da depressão e também do câncer, é o olhar da pessoa para alguém que está excluído. Muitas vezes é nesse olhar, olhando para uma pessoa que não permaneceu na vida e aquela morte ainda está sob um efeito doloroso. Às vezes porque morreram cedo, outras vezes porque muitas vezes as pessoas morrem e os filhos, ou netos, na maioria das vezes os filhos, esquecem tudo o que os pais, ou a mãe ou o pai que morreu, fez. Esquece o legado, esquece a história, esquece o comportamento, esquece os ensinamentos para lembrar somente que a mãe morreu. E passa 10 anos, aí a gente está falando sobre pai, fala, eu perdi meu pai. E ainda faz aquela cara de dor, né? Sim, aí a gente pensa que às vezes o pai morreu, a criança tinha 1 ano, 2, 3, não, já era adulta. Então nós precisamos modificar o nosso olhar em relação à morte em si. Em relação à morte. E valorizar muito mais o tempo que eles permaneceram, aquilo que eles nos deram, a vida, conselhos, broncas, ensinamentos, proteção, escola, roupas, passeios, enfim, olhar para aquilo que nós recebemos de bom enquanto eles estavam na vida. Assim a gente não tem esses velórios tão chorosos, tão tristes, porque a gente valoriza o legado, porque assim nós estamos olhando também para o amor da pessoa que partiu e não só para o nosso amor por essa pessoa. Quando a gente valoriza o amor da pessoa que não está mais na vida, por exemplo, da nossa mãe, que foi embora para o outro lado da vida, então quando a gente olha para o amor dela, a gente pensa, se minha mãe estivesse aqui, ela iria querer me ver triste ou feliz? O que ela quer para mim? Então é claro que a gente vai ficar triste por uns dias, por um tempo, mas que seja um tempo natural, um tempo de recuperação, e mesmo dentro deste tempo, desse período, procure lembrar do que foi bom. Muitas vezes em velórios, quando nós vemos alguém muito desequilibrado ali, diante daquela situação, muitas vezes é porque naquela hora a gente toma consciência de que nossos pais não eram eternos no mundo físico. E a gente percebe, naquele momento, que eu podia ter feito diferente. Eu podia ter falado coisas diferentes. Eu podia ter agido diferente. Eu podia ter respeitado mais. Ter agradecido mais. Então, quando eu percebo que eu não fiz o que eu poderia ter feito, e agora não dá mais tempo, então a gente desespera. Quase sempre os filhos que fizeram tudo o que podia, respeitaram, se alegraram com os pais, concordaram que eles não agiam todo o tempo do jeito que queriam, mas que era a forma que eles tinham para agir, para ver se a gente dava certo. Quando os pais morrem, não tem esse desespero todo. A gente sabe que fez aquilo que deu conta também de fazer como filho. E respeitar as pessoas é muito simples. Respeitar os pais é fundamental para quem quer ter alegria na vida. Respeitar os pais não é só não gritar com eles, é agir com eles, concordando que eles sejam exatamente como eles são. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue
se alegrar com eles. E a nossa vida prospera. Respeitar os pais também consiste em não ter piedade deles, não ter pena, mas ver a grandeza que eles são e que eles têm. O câncer, assim como quase todas as enfermidades, né? A gente quer se livrar dele. Quase toda doença. Mas, no novo olhar, né, da nova medicina, que é esse olhar sistêmico que nós, consteladores, temos, ou pelo menos precisamos ter, né? Porque tem pessoas que querem trabalhar com essa abordagem e pensam que a gente vai trabalhar com essa abordagem se eu aprender os princípios, sentem-se mais perto. Se quiser, tem cadeiras ali também. E pensam que se souber esses princípios, que são 3 princípios super simples, básicos, aprender, gravar lá umas frasezinhas que o Bert fala, que o Décio fala, que a Marta fala, que alguns que estão aí há mais tempo falam. Então, vou gravar uma frasezinha aqui. Quando tem esse problema, a frase é qual? É essa. Então, quando vai fazer uma separação, a frase é qual? É aquela. E pensa que, com essa teoria, consegue conduzir um trabalho desse. Isso não é assim. Trabalhar com essa abordagem, e eu conheço várias abordagens profundas, é a abordagem que requer mais seriedade. E essa seriedade vem da postura. Da postura. Se eu aprender esses princípios, aprender algumas dessas frases e quiser vincular isso a um sucesso com esse trabalho, eu não vou ter. E porque os nossos clientes também não terão. Eu consigo fazer esse trabalho quando eu uso na minha vida, no meu dia a dia, em qualquer hora, a postura sistêmica. Isso que eu falo aqui com vocês, eu preciso agir assim. Se eu não agir assim, eu não dou conta de trabalhar com alguém lá naquela cadeira sem ficar doente. Quem age, eu vou atender lá. Eu não consigo respeitar os homens, por exemplo. Eu não consigo concordar que os homens são diferentes de nós e que é por isso que são perfeitos. Eu não consigo concordar que os homens traiam as mulheres, porque também as mulheres traem os homens. E que se não traírem, e que se traírem, está tudo certo dentro do meu coração. Se eu não consigo concordar com os estupradores, da mesma maneira que eu preciso concordar e dar um lugar no meu coração para quem foi violentado, eu não consigo trabalhar a questão de estupro ali. Se eu não tiver no meu coração, na minha alma, uma postura adequada em relação aos relacionamentos de parceiros, compreendendo que as dificuldades de relacionamentos são fatores sistêmicos de ambos os lados, e quiser julgar o homem ou a mulher em algum aspecto, eu não consigo trabalhar isso ali. Então isso é a postura, é conseguir concordar com todos, com o destino de todos, tal como se apresenta. Então, dentro das enfermidades, nós como terapeutas sistêmicos, ou dentro da constelação, olhando para esse novo olhar da nova medicina, nós precisamos ter um lugar no nosso coração para o câncer, para a depressão, para as fobias e medos, para todas as enfermidades. Se eu vou atender a menina ali, e ela tem uma enfermidade, seja ela qual for, e eu, como consteladora, eu quiser extirpar essa doença dela, eu não consigo ajudá-la. Parece estranho. E eu fico muito alegre, né, quando eu percebo o meu professor de constelação é médico, já não atende mais como médico, porque está só nesse caminho. Eu fico muito feliz com os médicos que são meus alunos, e que são alunos de outras pessoas que têm competência para passar esse ensinamento, que não é um ensinamento de formação, é um treinamento. Então, o próprio curso, nós vamos começar
começar agora em novembro o curso, né, de constelação familiar e organizacional. E lá está escrito formação porque a equipe aqui pediu que fosse. Se fosse eu, era treinamento ou só curso. Porque eu estou com mais de 14 mil horas trabalhando com isso e eu considero que eu estou treinando. Sempre que eu posso, eu vou até meu professor e repito módulos lá. E aprendo, e mudo, e caminho mais um passo. E quando eu caminho mais um passo, eu consigo ajudar melhor. Eu consigo ajudar com mais profundidade, portanto, com mais resultado. Então, esse trabalho interno nosso, de olhar para as enfermidades, seja ela qual for, precisa estar dentro do nosso coração essa pergunta, e não precisa ser só o constelador, não. A própria pessoa enferma, também os familiares da pessoa enferma, também deveria ser os médicos da pessoa enferma. Perguntar dentro de nós ou verbalizando. Para onde olha o amor dessa pessoa quando ela faz essa doença? Para onde será que está olhando o amor dela? Na maioria das vezes, o câncer está identificado com uma pessoa querida. Algumas vezes tem a ver com o amor da pessoa por si mesmo. Às vezes, a pessoa passa por uma desilusão grave, né? Às vezes amorosa. Então ela se faz uma doença. Mas a responsabilidade não é de quem agiu dessa ou daquela maneira. Fazer a doença é sempre uma responsabilidade pessoal. E para se curar algo tão grave, né? Algo tão grave, nós precisamos de olhar para vários pontos. Um deles é a medicina alopática, que tem aí trazido grandes resultados. Muitos. Um outro olhar unido à medicina alopática, nós podemos utilizar também medicina natural, com resultados fantásticos. Mas precisamos de um trabalho terapêutico mais profundo, que vai então nos mostrar para onde olha o meu amor. O que será que aconteceu comigo? O que será que aconteceu com o meu sistema lá? Que está fazendo com que nesse momento eu esteja com essa doença. E olhar para a enfermidade com amor. Porque se eu rejeito a enfermidade, que já por sua vez está identificada como uma pessoa excluída, porque se não fosse excluída não estava apresentando como doença. Se eu rejeito a doença, eu estou rejeitando de novo. Para onde olha o amor? O meu, se eu estiver doente, ou o amor da pessoa que eu quero, que eu gosto, que está perto de mim, que eu gostaria que se curasse. É preciso incluir. As constelações tratam de vida e de morte, não trata de meio termo. E trata, acima de tudo, de inclusão. O que é isso? Unir o que está separado. Unir o que está separado. Não é à toa que me parece que o primeiro princípio que o Bert trouxe para nós foi o princípio do pertencimento. Bert Hellinger, quem desenvolveu esse método, ele foi padre por 16 anos e foi para a África do Sul. E lá na tribo dos Zulus, ele foi percebendo, apesar de ser na época do apartheid, ele foi percebendo como eles agiam lá nas famílias. Qual era a postura dos filhos em relação aos pais. E como aquilo funcionava de uma forma para o mais. Como tudo era harmonioso. Ele foi percebendo como eles incluíam a todos. E certa vez, Bert estava no Canadá, em algum lugar do Canadá. Estava num lugar, num grupo, numa tribo, num grupo. Então, lá conversando com alguém, a pessoa disse que lá quase não acontecia assassinatos. Mas, se acontecesse um assassinato,
o assassino iria ocupar o lugar da pessoa que ele matou, na família da pessoa que ele matou. Ele achou aquilo muito interessante. Ele falou, mas como assim? Se eu mato alguém da família do outro, eu vou morar lá, vou pôr o lugar dele lá. Então as pessoas disseram sim. Porque cada pessoa tem uma função na vida. Se eu tirei a vida da pessoa, alguém tem que cumprir aquela função. Então a pessoa vai morar lá. Então, como eu não quero, né? As pessoas lá não querem ir para a família do outro, realizar lá na família do outro, que o outro que ele quer matar realiza, então ninguém morre. Percebe? E como a família do outro vai receber essa pessoa, naturalmente ele vai ficar lá. Então são posturas que para nós parece uma coisa estranha, mas que gera bom efeito. Os medos, as fobias, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a visão sistêmica do Bert, mas falar também do renascimento, devido à minha experiência também nessa área. Então, Bert Hellinger e nós percebemos que muitos medos estão relacionados com o afastamento nosso de nossa mãe. Às vezes ainda dentro do ventre. Quando às vezes a mamãe não está querendo ter a gente. Não queria que a gente nascesse. Talvez ela tenha pensado em que a gente não poderia ficar ali. Talvez tenha tentado com que a gente morresse. E tudo isso fica registrado em nós, e internamente nós nos afastamos da nossa mãe. Outras vezes, a gente nasce e por algum motivo nos afastamos do nosso pai ou da nossa mãe. Muitas vezes, quase sempre, né? Porque julgamos a nossa mãe, ou julgamos o nosso pai, ou julgamos os dois. Então, quando eu me afasto dos meus pais, eu me afasto da vida. E quando eu me afasto da vida, eu tenho medo de morrer. Então, aí gera-se as fobias. Então, tanto para a cura de depressão quanto de câncer, eu preciso verificar como está o meu relacionamento com os meus pais. Porque se eu quero me curar de alguma enfermidade, eu quero ter mais vida. E essa vida eu só posso pegar lá, de onde ela veio. Eu posso só pegar da fonte, daqueles que me deram a vida. Então, se a gente passa por uma enfermidade nesse caminho, observe como está a sua postura em relação aos seus pais. Daí você vai saber como está a sua postura em relação à vida. E os medos se acalmam quando eu retomo a minha conexão com os meus pais. Porque é deles que vem a proteção. E um outro movimento que eu percebi ao longo desses anos, trabalhando com muitas coisas, né? Muitas fobias têm a ver com trauma de nascimento. Com o momento do nosso nascimento. Quem nunca fez renascimento, pensa, gente, será, como é que eu vou saber disso? Né? Quem já fez renascimento, eu diria que 99% das pessoas conseguem ter percepções claras do que sentiu desde a concepção até o nascimento. Tudo. Como estava a mamãe, como estava o papai, como é que estava o relacionamento deles, como você se sentia lá, o que a mãe pensou e falou quando soube que você estava lá. Se ela contou para o pai, como o pai reagiu, o que o pai sentiu, o que o pai falou. A gente sabe tudo. E no momento do nascimento, muitas vezes a gente fica preso no canal de nascimento. Pensamos que vamos morrer, ficamos desesperados. E depois deu tudo certo, porque afinal estamos aqui para reclamar da vida, ou estamos aqui para agradecer a vida, né? Aqui ninguém reclama, não. Eu falo o povo lá, nosso vizinho às vezes. A gente não reclama e concorda com tudo e é ótimo. Então, se a gente está aqui para ficar alegre ou para ficar azedo, é porque a gente nasceu. Então, deu certo. Só que muitas vezes a gente ficou preso lá. E a gente pensou que não ia dar certo. E às vezes nos sentimos presos ali, né? Num lugar que não é tão escuro, mas é mais ou menos escuro. A gente vê um pouco mais escuro. Então a gente fica com medo, por exemplo, de quê, gente? O que vocês acham que a gente vai ter medo? Quem tem
quando ficou ali preso no canal de nascimento? De lugares fechados, às vezes escuros também. De lugar fechado, aí eu não ando de elevador. Não consigo. Por quê? Porque quando eu entro lá dentro, eu entro em ressonância com o que eu senti lá. Aí eu não posso voar de avião, porque não tem porta de saída, né? Como é que eu saio daqui? Né? Lembrei da nossa amiga que sempre fala. Por quê? Porque eu fiquei presa, achei que eu ia morrer. Então sempre que eu entro num lugar fechado, eu penso que eu vou morrer. Certa vez eu atendi um moço, ele nunca tinha ido no psicólogo, em terapia, nada. E um amigo meu, que sabe disso que eu trabalho, me indicou a ele. E ele tem assim, mais ou menos, tamanho de uma geladeira duplex. Aí chegou aquele homem daquele tamanho, né? A hora que eu olhei, assim, um homem muito forte, né? Aquela pessoa forte, né? Um homem de muita prosperidade, via do jeito dele. E eu olhei para ele. E eu, sinceramente, né, eu sempre falo para os meus alunos, quando você se sente insegura ou inseguro em atender alguém, fala para a pessoa. Tem gente que fala assim, não, você não pode demonstrar insegurança. Ah, mas como não? Seja sincero, o outro te ajuda. Dá sempre certo, né? Algumas vezes que eu já precisei fazer isso, dá sempre certo. Então eu olhei para ele, era um atendimento individual, ele não queria constelação, não, ele queria resolver o problema dele, que de um momento para o outro ele não conseguia voar mais. E ele precisava fazer uma palestra em Cuba. Daí 2 meses e pouco, e ele não tinha coragem de entrar no avião. E o homem tinha uns 50 e poucos anos na época. Então eu olhei para ele e disse, gente, que sabe que só precisa? O homem tem a cara de ter tudo resolvido na vida dele, né? Aí eu disse para ele, foi interessante, eu estou me sentindo insegura em atender você. Ele, por quê? Aí ele sorriu e falei, agora acabou já a insegurança. Ele deixou com aquela cara amarrada, né? E um outro daquele tamanho, com aquela cara brava daquele jeito. Olhando assim, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, e o que aconteceu com ele? Ele falou, não, eu voava antes, viajava muito a vida inteira. E eu dado momento, eu não consigo mais. Então, eu entro num lugar, vou fazer reunião de negócio, se eu for numa reunião, eu preciso saber onde está a porta. Eu preciso montar a chave, se fechar a porta, tem que saber cadê a chave, senão eu não consigo nem fazer reunião. Daí eu perguntei para ele assim, você fez algum exame cardíaco? Algum exame que entra dentro daquele aparelho? Ressonância. Na verdade, o cardíaco ele contou para mim que ele tinha feito, né? Mas eu perguntei se foi da ressonância. Ele uma sedação. Então, ó, o renascimento. Você já renasceu, não? Mas eu não consegui mais. Pois é. 99 mais um. Você foi um. É porque para você foi talvez tão traumático que sua mente ainda está bloqueando. Mas é como vai batendo na porta. Na próxima vez que você vai descobrir que você não vai morrer, porque você está viva, né? Se tivesse morrido, não estava aqui, não? Você só vai lembrar o que você sentiu lá. Na próxima vez, que vai ser no final desse mês, você vai fazer. Depois eu falo disso. Então ele disse para mim assim, eu fiz. E eu só não morri dentro daquele negócio porque o meu irmão era o médico que estava fazendo o exame. Porque eu gritei dentro daquele negócio, eu falei, você me tira daqui que eu vou morrer. E ele falou, pois não é que foi depois daquele dia que eu não consegui mais. Então, só que a pessoa, ele detonou o gatilho da memória dele. Né? Só que ele não tem a percepção, porque ele não conhece isso. Ele não tem a percepção que foi por causa daquilo que ele entrou em ressonância com o próprio trauma, que estava lá guardadinho. Né? Então, eu fiz 3 renascimentos, né? Renasci ele 3 vezes, ele nem precisou me ver mais, né? E só me mandou uma mensagem depois falando, ó, já estou em Cuba, já fiz a minha palestra e deu tudo certo. Então, são coisas que a gente resolve de uma forma, né? Às vezes a gente vai fazer um atendimento para alguém com constelação e o que acontece? Eu percebo que não tem a ver com fatos acontecidos na família. Tem a ver com a gestação ou o nascimento. Então, dentro desse movimento do que a gente falou aqui, alguém quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Nós temos algumas constelações e eu quero fazer uma meditação de cura para vocês. E com o pessoal também daqui. Essa meditação é muito boa. Ok. Pode falar. Eu tenho problemas com minha mãe, né? Porque ela nos abandonou.
Então, assim, não sei se isso que causa esse medo e esse pânico que eu tenho. Porque se me prender, me segurar, eu acho que eu vou morrer. E isso pra mim pode ser brincando, pra mim não tem... Parece que eu tô morrendo ali naquela hora, naquele momento. E tenho medo de perder meu pai. Não sei se é porque meu pai foi tão presente na nossa vida, e né? Meu pai é um paizão. Eu sei que eu tenho a minha mãe. Só que todo mundo pergunta assim pra mim: e sua mãe? Aí eu falo assim: a minha avó é minha mãe. Pois é. Aí casa com um moço que luta karatê e não pode ser presa, né? Se segurar forte, a mulher dá problema. Ela é a esposa do meu professor de karatê. Bom, possivelmente o seu medo, possivelmente, não tem a ver com o afastamento da sua mãe. Quando ela deixou vocês com seu pai e com sua avó, ela poderia ter deixado com quem? Melhor do que seu pai e sua avó? Com ninguém, né? Então, que idade você tinha? Quando ela foi embora? Sim. 1 ano. 1 ano. Então você sentiu muita falta dela, isso é natural, isso é certeza que gerou aí uma ruptura no fluxo de amor, que você fechou a torneira que vinha da sua mãe para você, né? Então é como se você dissesse, para si mesma, né? Eu não permito que esse fluxo passe de novo para mim. Como eu te falei falei para vocês sobre a minha filha, então na alma dela eu a deixei por 3 semanas, eu ia lá e ia voltar. Se fosse hoje, eu teria chegado para ela e dito para ela: minha filha, ela tinha 3 meses, mas eu teria dito: minha filha, mamãe vai fazer tal viagem assim, assim, porque a mamãe precisa disso e daquilo e tal, você vai ficar com a vovó. Porque eles entendem, a gente pensa que, porque são bebezinhos, né? Mas eles sabem tudo. Mas eu não fiz isso, eu não sabia, né? Se eu soubesse, teria feito. Então, você precisa resolver isso nesse movimento interrompido em relação à sua mãe. Agora, a questão de ficar presa, eu acredito que tem a ver com a gestação e nascimento. Entende? Porque o movimento é outro. Porque quando a sua mãe foi fazer algo que ela considerou importante, deixou vocês com o pai e a avó, ela não te deixou presa. Entende? Então, possivelmente é trauma de nascimento. E esse fluxo nosso em relação à nossa mãe, ele precisa estar aberto para o nosso sucesso em todas as áreas. Em todas as áreas, sabe? Porque aquilo que acontece na gestação, no nascimento da primeira infância, são determinantes para o restante da nossa vida. Então, se a gente identifica que tem um BO ali, você tem que ir lá resolver o boletim de ocorrência. Sabe? E quando você diz assim, medo de perder o meu pai. Certa vez o meu professor de constelação disse uma frase para mim muito linda. Ele disse assim: a gente não sente falta de todos aqueles que nós temos dentro do nosso coração. Tá? Aí eu fiquei toda feliz. Hoje fazem 15 anos que a mamãe foi embora. A minha mãe, né? Então, é interessante, porque no velório dela, eu não sentia falta dela, né? Chorei, lógico, um pouco. Mas eu sentia vontade que ela ficasse mais um tempo, lógico. Mas eu sentia e lembrava de tudo aquilo que ela tinha ensinado, sabe? Então eu recordava a minha infância, as frases que ela me disse que foram determinantes, que até hoje eu uso nos cursos, eu uso na minha vida, uso para nortear meu caminho. Então as frases de sabedoria dela, sabe? A determinação dela, a força dela, a firmeza dela. Sabe? Eu não lembro da minha mãe me dar um beijo, não. Me sentar no colo, não. Deve ter sentado uma vez, né? Não sei. Então, mas não era isso. Não era isso que eu fiquei registrado, sabe? Eu lembrava daquilo que ela me ensinou. Tá? Quando ela disse: eu quero que você vá, você vai sentir falta, vai ser difícil, mas eu quero que a sua vida seja mais fácil do que a minha. Sabe?
Então, assim, eram várias frases que são inesquecíveis. Então, quando o seu pai for embora, já vá pensando que quando ele for embora, você não vai perder seu pai. Entende? Quantas vezes eu olho assim para alguém, eu vejo a face da minha mãe e a fala da minha mãe, e eu falo algo que ela falou para mim, que serviu para mim naquele momento, eu falo para o cliente. Coisas que valeram para mim, eu repasso para o cliente. E atua na alma dele também. Então, nossos pais vivem através de nós. Eles permanecem em nós. E quando ele for, ele já vai estar dentro do seu coração. Você não vai sentir falta dele, não. Porque tem muita coisa boa para você lembrar para sempre, né? Agora só falta resolver a questão com a mãe, né? Até porque a mãe fala, a mãe é a cara da riqueza. Então, a mãe é o Humberto que diz, né? O sucesso tem a face da mãe, a riqueza também. A mãe é a cara da riqueza. E nossos pais se sentem ricos quando olham para nós. E nós nos sentimos ricos quando nos alegramos com a face deles. E essa riqueza vem depois em forma de riqueza, mesmo material. Alguma outra pergunta? E o contrário? Deixa eu só colocar aí que o pessoal lá ouve, tá? E o inverso, o excesso de autoconfiança, a pessoa ser muito destemida e não ter o medo, assim, teria relação também com essa relação com a mãe? Claro, e com o pai também. Se isso for um destemor e não uma arrogância, então é algo bom, né? Às vezes é destemido, porque se sente bem, se sente protegido, sentiu-se numa base firme desde a infância. Então, às vezes, a gente só olhar essa linha aí. É uma linha tênue entre ser destemido e alegre com a vida e ter confiança de que tudo vai dar certo. Isso pode ter a ver, inclusive, com nascimentos fáceis. Quem teve um nascimento fácil, ele vai sentir facilidade em ter sucesso. Por isso que a gente tem que nascer fácil, sabe? Até falar, eu nasci fácil. Por isso que Leonardo Orr, né, é o meu professor de renascimento. Ele é o criador da técnica e meu professor. Ele diz o seguinte, que nós precisamos renascer no mínimo 10 vezes para nos tornarmos renascedores. Por quê? Porque cada renascimento, nesses 10, vai agir de uma forma diferente, liberando memórias, ressignificando e reprogramando. Então você esbarrou na trave primeiro. Renascimento tem 9 para você. Tem umas pessoas que não precisam, né? Eu faço renascimento, eu me renasço sempre. E sempre que eu estou com um grupo, e o grupo não são as pessoas que eu estou renascendo todas ao mesmo tempo, porque tem gente eu renascer junto, mas quando é de túnel, eu sempre passo de novo. Além de tudo, rejuvenesce a pele, pensa. Gente, você reprograma, sou neném, estou nascendo agora. Aí as células, né, se revigoram. É ótimo para reprogramação celular também. Alguma outra pergunta? Então, só para a gente concluir, procurar dar um lugar no nosso coração para as doenças e para de onde ela vem. Se eu quero ter melhor resultado. Fazer o tratamento, né, que for direcionado pela medicina, mas procurar olhar por que isso está aqui, para onde eu estou olhando, quem ou o que eu preciso incluir. Eu disse agora há pouco que se a gente se sentiu magoado com alguém, né, num relacionamento de parceiros, muitas vezes, como eu me sinto ou como eu me senti no relacionamento de parceiro, vai me desenvolver câncer de mama e de útero, por exemplo. Então, eu preciso liberar isso de mim. Porque o parceiro, ou a parceira, né, se são duas mulheres, não
não é responsável pelo que eu sinto. Ninguém é responsável pelo que eu sinto. Somente eu. Ninguém me magoa. Eu me permito, me deixo ser magoado. Se a gente entra no hospício, como o Renascer Saúde, por exemplo, né? E alguém começa a surtar, não vai pensar que, né? Se alguém entra num surto, começa a xingar as pessoas, não vai sair ninguém ofendido. Porque a gente olha e pensa, nossa, o que será que aconteceu com ela? Né? Se a gente vai num lugar mesmo que as pessoas ficam lá porque estão em desequilíbrio mental, e essas pessoas te põem a língua, xingam você, você não vai ficar magoado com aquilo, porque você observa que a pessoa não está bem. Mas tem muitas pessoas que não estão bem e não estão lá. Elas estão caminhando ao nosso lado. Então, se alguém faz algo estranho, pergunte o que será que aconteceu com ele. Se alguém não te ama, ai meu Deus, tem tanta gente que ama a gente que você não ama a pessoa. Agora eu vou fazer um câncer porque a pessoa não me ama. Não, vai ser feliz, arrumar o próximo, né? Vou fazer algo para ser feliz. Certa vez eu conheci uma pessoa, é porque há muito tempo eu não a vejo, mas eu gosto muito dela. Tinha mais de 12 anos que ela namorava uma pessoa que ela não via ele. Pensa, uma moça linda, psicóloga, trabalhava numa empresa, namorava uma ideia. Falei, meu Deus, eu não conseguia ajudá-la. Até quando a gente já não se via aí depois, assim, por uns 2 anos, né? Não que ela ficou sendo atendida, fez alguns cursos e tal, mas ela não se permitia desistir dessa ideia. Então, isso é algo muito interessante. E era outra pessoa? Não, esse moço não tinha responsabilidade, era uma decisão dela. Então, se a gente resolve se matar, ou se a gente se faz o câncer, olha, o que eu preciso resolver? O que essa doença está querendo me dizer? Toda doença tem cura. Apesar de que nem todo mundo se cura. Tem pessoas, eu sou o seguinte, tem uma unha encravada, eu quero resolver. Né? Tem pessoas que dizem para mim assim, não, eu não vou, sabe? Porque eu tenho medo. Meu Deus, como é que não tem medo de sofrer? Né? Está na zona de conforto. Que conforto infernal é esse? Está com depressão, com angústia, não sei o que. Não, eu não faço atendimento em grupo. Tem que ser individual. Eu falo, gente, mas se o morto está lá na geração dos seus avós, bisavós, como que eu vou dar conta de ajudar você no atendimento individual? Sim, às vezes eu consigo. Às vezes a pessoa melhora. Mas às vezes eu vou atender no individual e eu percebo, eu olho e vejo. Falo, gente, aqui eu preciso de alguém para representar isso, aquilo, outro. Às vezes eu atendo, preciso falar com a pessoa, preciso fazer em grupo. Né? Mas muitas vezes eu atendo realmente no individual e não precisa, mas às vezes precisa. Tem gente que fala assim, não, eu não tenho coragem porque eu fico com vergonha. Gente, falo, cada um de nós está ocupado com a própria vida, né? É bem interessante, eu acho que isso acontece com vocês. Eu sou o seguinte, quando eu vou num grupo que eu estou sentada aí, eu vou embora, eu não lembro das histórias de ninguém. Porque eu estou lá ocupada com a minha, estou vendo a história do outro, pensando como é que eu posso utilizar isso para minha cura, para minha organização. O que fato é esse que está acontecendo, seja aborto, assassinato, dificuldade de relacionamento, doença, seja o que for, eu penso dentro do meu coração, nossa, se tem algo que reflete em mim, que tem a ver com isso, eu estou aqui aberta a que isso também atue para mim e através de mim. Então essa é a postura. A hora que eu saio do lugar, eu estou só ocupada comigo. Gente, eu me consternei umas 5 vezes, às vezes até sem sentar ali. Por quê? Porque eu estava conectada com aquilo, respeitando o meu colega, que estava ali expondo, e buscando deixar que aquilo atuasse em mim. E eu acredito que isso acontece com vocês. Então, quando a gente senta ali, sente-se porque você quer uma solução. Sem se incomodar com o que os outros vão dizer. O que os outros falam de nós não vale nada. Quem gosta da gente fala só coisa boa. Quem não gosta só fala coisa ruim. Então, e a gente é a mesma pessoa? Então, aquilo que a gente fala ou que os outros falam de nós tem a ver com a lente dos olhos de quem fala. Né? Igual Freud diz.
Se Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, não se incomodem com aquilo que falam de você. Bom, sim. Pedir para falar de quando vai ser o próximo workshop de renascimento. Ah, sim. Bom, o workshop... Você tem um papelzinho daquele ali? Não. Então. É dia 26, 27, 28? Bom, então tá. Então já sei a data. Então é o seguinte. No dia 26, que é sexta-feira à noite. 27, que é sábado, de 8h30 às 10 da noite. E domingo, de 8h30 a mais ou menos 1 da tarde, nós vamos trabalhar um workshop que chama Refaça a Sua História. Nós vamos trabalhar antes do nascimento, a gestação e concepção, o nascimento, a primeira infância, a juventude, primeiro contato com a sexualidade, primeira paixão, primeiro amor, relacionamento de adulto, fase adulta, relacionamentos. Vamos trabalhar a morte e vamos trabalhar a transcendência. E no domingo nós vamos trabalhar objetivos e metas. Então, é realmente refazendo a história. Por quê? Algumas pessoas, a gente trabalha com terapia de regressão também. Muito raro, mas dá tempo. Então, a gente vai fazer o pré-nascimento, observando cada pessoa, vai receber um material com perguntas específicas para cada fase. Então, cada fase, nós vamos trabalhar, né? Falando aqui, teorizando, não. Nós vamos trabalhar cada fase, com técnicas específicas para cada fase. Nós vamos trabalhar com renascimento, que a pessoa está perguntando aí, com respirações e visualização criativa. Nós vamos trabalhar com reprogramação, vamos trabalhar com coaching, né? Para que em cada fase você olhe a característica principal que você precisa ressignificar e reprogramar. E assim nós vamos fazer esse passo a passo. Esse é um curso que trabalha, né, o nascimento, vida e morte. Então, depois que a gente morre, né, que é um movimento natural, gente, se a gente soubesse o quanto é bom fazer o exercício de morte, a gente fazia ele até sozinho. Né? Você morreu, agora você pode ser outra pessoa. Então, é todo o percurso de vida, por isso que são tantas horas. Então, depois que a gente morreu, a gente transcende, volta de novo. Cheguei aqui, eu posso ter um objetivo diferente. Então, esse é nosso próximo curso. Oi? Edmara! Ela adora. A Edmara, o curso vai ser ministrado por mim e por vários terapeutas. A Edmara é um deles, tá? E o valor, Marta? Esse vai ser 6 vezes de 198, passando o cartão ou cheque no Renascer, porque se for pelo PagSeguro tem juros lá. Ou pelo PagSeguro em mais parcelas. Aí tem o juro do PagSeguro. Entendeu? Bônus? Pois é. Obrigada, Karina. Então vai ter um bônus. Aí no domingo vocês fizeram essa projeção. Vai ter um bônus de sessão de PNL com o Eder Clair, que é um terapeuta daqui, que é fantástico. E uma sessão terapêutica também, tá? A sessão terapêutica a gente não colocou de quê? Porque às vezes vocês precisam disso ou daquilo, ou querem reiki, ou querem uma respiração, ou querem cromocristal. Então, uma sessão terapêutica. Então, são 2 pontos. Gente, eu estava muito feliz também nesse dia, né? Porque são 2 bônus e o investimento a gente parcelou assim bem. Tem mais perguntas nesse sentido? Não? Gente, o nosso curso, né, de formação / treinamento em constelação familiar está todo no nosso site. Nós ainda parece que temos umas 2 vagas. Das 10 primeiras pessoas que vão inscrever aqui, tem um desconto maior. É um curso todo vivencial, todo o processo de trabalho é feito em movimento. A teoria é, como eu falo aqui, pouca coisa e mais é no próprio trabalho.
Então, a gente faz um curso de constelação, não é só para trabalhar com grupos, para mudar a nossa vida também, para mudar a nossa percepção, para melhorar a percepção, a compreensão, a intuição, para melhorar nossa postura em qualquer setor, para melhorar nossos relacionamentos, nossa saúde. E muitas vezes a pessoa vem e nem pensa que vai trabalhar com isso. Aí ela fala, não, é só porque eu quero para mim mesma, para minha mudança, para isso, aquilo. Depois ela segue por esse caminho. Tem gente que fala, não, vim cá porque eu quero trabalhar com essa abordagem. E depois a pessoa não é tomada. Né? Isso vai muito da dedicação, do estudo. Tem gente que escuta aqui e ali e sai brincando de fazer constelação com as pessoas. Gente, cuidado. Cuidado. Então vamos vocês virem aqui não. Mas até em outras cidades. Procure a procedência dessa pessoa que vai... Onde você vai entregar um movimento que é uma cirurgia no sistema familiar seu. Então procure olhar, assista. Quase sempre a gente fala para as pessoas que ligam para nós, vem assistir. Aí você assiste, sente, e se você precisa e se você quer. Tá? Então, não vá fazer isso porque estão juntando um grupinho lá e fazendo brinquedo. Isso não gera um bom efeito. Tá bom? Eu acho que é isso, que nós temos acho que 3 constelações, senão a gente não trabalha direito. Tem algo mais que eu preciso falar? Minha equipe, não? Deixa eu agradecer o pessoal aqui, né? Porque esse aqui... Gente, muito obrigada. Sigamos de corações conectados. A minha equipe aqui é todo mundo rindo e lindo, né? É perturbado às vezes, tá bom? Beijo.